Dando continuidade ao nosso curso completo de programação em Delphi, estamos no módulo 1, Lógica de Programação, e continuando o nosso estudo de algoritmo, vamos agora ver os desvios condicionais e as estruturas de repetição. Então nós temos na estrutura de decisão ou de seleção o comando se. O comando se permite que se realize um desvio condicional durante a execução de um programa. Com este comando, podemos desviar a sequência de execução para que, caso uma condição seja satisfeita, um certo número de comandos seja executado. A sintaxe do comando se, aqui representada de duas formas, na forma simples e na forma composta. Então, nós temos aqui o seguinte: se essa condição for verdadeira, então será executado o comando 1. Se não, será executado o comando 2. Na segunda opção, diz assim: se a condição for verdadeira, então é executado o comando 1. Somente isso. Então, esse comando se, por que ele é chamado de desvio condicional? Porque o compilador ele gera linha por linha. Quando ele chega e encontra uma condicional, então ele vai verificar aquela condição, sendo que ele pode ter uma série de opções. Aqui nós estamos estudando, como nós estamos estudando algoritmo, nós vamos tratar da forma simples. Mas na linguagem Pascal nós vamos trabalhar todas as formas possíveis de utilização do se, inclusive o se aninhado, o comando case e assim sucessivamente. No nosso estudo de algoritmo, nós vamos simplesmente dar uma mostra do que vem a ser o comando se, assim como as estruturas de repetição, para que a gente não possa ser redundante e estudar a mesma coisa, tanto nos algoritmos como no estudo da linguagem Pascal. Então, a decisão deve ser sempre usada quando há necessidade de testar alguma condição e, em função da mesma, tomar uma atitude. Como exemplo, nós temos aqui um seguinte problema. Dado três números A, B e C, faça um algoritmo que verifique se os mesmos podem ser coeficientes de uma equação do segundo grau. Então, a solução para isso, para que exista uma equação do segundo grau, sabemos que o valor de A tem que ser diferente de zero. Logo, poderíamos resolver o problema acima da seguinte forma. Temos a estrutura do algoritmo equação, são declarados três variáveis, A, B e C, do tipo inteiro, leu o valor de A, jogou dentro da variável A, leu o valor de B, colocou dentro da variável B e o valor de C. E aqui ele vai fazer a verificação. Se o A for diferente de zero, então escreva é uma equação do segundo grau. Se não, não é uma equação do segundo grau. Observa que para isso foi feito o uso dos operadores relacionais. Esses operadores relacionais só podem retornar dois valores, ou verdadeiro ou falso. No caso, essa instrução dentro desse bloco só é executado se essa instrução aqui for verdadeira. Das estruturas de repetição, nós vamos ter o seguinte: as estruturas de repetição também são conhecidas por looping ou laço. A repetição permite que tarefas individuais sejam repetidas um número determinado de vezes ou tantas vezes quantas uma condição lógica permita. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo diz: eu vou tirar pedras na vidraça até quebrá-la. O segundo diz: baterei 5 pênaltis. E o terceiro exemplo: enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida. Observa que a gente tem aqui três situações diferentes. No exemplo 1, a pessoa vai executar a ação de atirar pedras na janela até que seja satisfeita a condição de quebrar a janela. Quer dizer, enquanto essa janela não for quebrada, a pessoa vai atirar pedra nessa vidraça. A condição para ele parar é quando a vidraça quebrar. No exemplo 2, independe do que vai acontecer. Simplesmente ele vai bater 5 pênaltis. É uma quantidade finita e já determinada, 5 pênaltis. No exemplo 3, enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida. Então, a condição que permitirá continuar desfrutando a vida é ter saúde e dinheiro. Quando ele deixar de ter saúde e dinheiro, aí ele vai deixar de desfrutar a vida. A utilização combinada dessas três estruturas descritas vai permitir expressar, usando qualquer que seja a ferramenta, a solução para uma gama muito grande de problemas. Todas as linguagens de programação oferecem representantes dessas estruturas. Então, você vai ver como é muito importante o uso das estruturas de repetição, que são basicamente três. A primeira é a estrutura para faça. O comando para
incrementa a variável a partir do valor inicial de uma unidade até que esta atinja o valor final, e para cada incremento a sequência é executada. O comando para pode ser comparado com o segundo exemplo. Ele vai bater 5 pênaltis. Já existe um valor determinado. Ele começa de 1, aí depois 2, 3, 4, até 5. Então, aqui teríamos o seguinte, a sintaxe do comando para, variável, início, fim. E essa estrutura passo, ela é opcional, em que o passo vai ser o valor do incremento. Enquanto não chegar ao fim, tudo que tiver dentro desse bloco, aqui nessa opção de comandos, vai ser executado. É o que diz aqui embaixo. Entendendo a sintaxe, o comando para é uma estrutura de repetição incondicional. Isto é, uma vez iniciada, será executada quantas vezes estiver estipulada no intervalo entre variável início e valor final. Uma vez iniciada a variável para, ela vai até o fim e vai executar isso tantas vezes quanto for o seu limite. No exemplo, nós temos, declarou uma variável i do tipo inteiro. Então, para i de 1 até 100, faça. O que vai acontecer? Ele vai escrever, esse laço será executado 100 vezes na tela, 100 vezes, de 1 até 100. Começa com 1, ele executa, tudo que tiver dentro desse bloco, volta. Incrementa em 1, aí i recebe 2, aí executa, volta. I recebe 3, executa, e assim sucessivamente, até que o valor de i seja 100. Note que para a utilização desta estrutura, devemos utilizar uma variável inteira, que deve ser declarada como tal, na área de declaração de variáveis. A estrutura enquanto faça. O comando enquanto analisa a expressão lógica e enquanto o resultado for o valor lógico verdade, a sequência será executada. Comparando com o nosso exemplo, seria o terceiro caso. Enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida. Então, ele verifica se você tem saúde e dinheiro. Se tiver, então vai desfrutar a vida. A sintaxe do comando enquanto é enquanto, condição verdadeira, faça, fim enquanto. Então, enquanto, ele vai verificar a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar esse comando, enquanto essa condição for verdadeira. No nosso exemplo, diz, o total recebe 0. Enquanto o total for menor do que 20, faça, escreva, aqui será colocado seus comandos, incrementa o valor de total em 1, aí volta. Primeiro, o total vale 1, 0. Aí, incrementou, 0 mais 1 dá 1, aí 0 é menor do que 20, entra. Aí depois incrementou, 1 é menor do que 20, então entra. Aí depois vai, aí 19 é menor do que 20, 20 é menor do que 20, não, aí então ele sai do laço. Quer dizer, enquanto a variável que tiver aqui enquanto essa condição for verdadeira, tudo que tiver dentro desse bloco vai ser executado. Já o comando repita até, a estrutura repita até, ela já vai ser diferente. O comando repita até executa a sequência até que o valor retornado pela expressão lógica seja verdadeiro. Então, veja, no comando enquanto, primeiro ele verifica a condição. No nosso caso, o comando repita será, vou atirar a pedra. Então, ele atira a pedra, independente de qualquer coisa. Ele só para quando quebrar a vidraça. Então, repita, ele vai repetir o comando até que a condição for verdadeira. Quando essa condição aqui for verdadeira, então ele sai do laço. No nosso exemplo diz, total recebe 0. Repita, escreva, aqui será colocado seu comando, total recebe, total mais 1. Quer dizer, até que isso aqui seja verdadeiro, ele vai entrar nesse laço. Na hora que isso aqui se tornar verdadeiro, ele sai do laço. E assim nós terminamos o nosso estudo de algoritmos, da linguagem algorítmicas. Lógico que nós temos muitas outras estruturas. Ainda teremos a estrutura de vetores, temos a estrutura de matrizes e assim sucessivamente. Mas, para o melhor aprendizado e para o melhor aproveitamento do nosso curso, nós preferimos deixar todos esses comandos para estudarmos na linguagem Pascal. Senão, nós seríamos redundantes, estudando os mesmos assuntos, uma vez que a linguagem Pascal é muito próxima do algoritmo. O objetivo de nós termos estudado o algoritmo das suas duas formas foi para que você possa entender um pouco do Portugal e entender o estudo do algoritmo.
E na próxima aula nós vamos fazer uso da linguagem Pascal. Eu peço que você agora estude os exercícios. Nos exercícios a gente praticamente repete todas essas aulas, explicando na prática como tudo acontece. Creio que você vai se desenvolver bastante se você fizer todos os exercícios que estão ali. Então, espero você na próxima aula.